Sitaram Jaya Jaya Hanuman Sitarama 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 Jaya Jaya Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jai Sitarama Jaya Hanuman Jai Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jai Sitarama Jaya Hanuman Jai Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jaya Sitarama Sitarama Jaya Ram Jai Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jaya Sitarama Sitarama Jaya Ram Jaya Sitarama Jaya Jaya Hanuman Sitarama 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 Jaya Ram Jaya Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jaya Sitarama Jaya Hanuman Jai Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jai Sitarama Jaya Hanuman Jaya Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jaya Sitarama Sitarama Jaya Ram Jaya Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jaya Sitarama Sitarama Jaya Ram Jai Sitarama Jaya Jaya Hanuman Jai Sitarama de aqui. Hariom, galerinha. Olha só, hoje nós temos uma carta de uma menina que mora em São Paulo e que pergunta várias coisas juntas. Então eu achei que era melhor ler a carta para não me perder e poder respondê-la como o tema pede e como corresponde. Então, cadê a carta? Está aqui. Diz assim: se vocês acham que vamos sair mudados dessa situação, como sociedade, globalmente e em relação à maneira como atuamos no mundo. Bom, eu não tenho a bola de cristal, eu não sei se a sociedade vai mudar, mas eu sei, olhando pela perspectiva do yoga como modo de viver, o que nós deveríamos fazer. Mas para fazer o que deveríamos, a sociedade inteira deveria agir como se todo o mundo estivesse imbuído com os valores do yoga, com os yamas e niyamas, com os valores de Krishna na Bhagavad Gita, que são lindos, são muitos, são mais, são 20 valores, não são 10 como os yamas e niyamas, e alguns deles vão assim enfiar o dedo na ferida dos políticos e do ego dos políticos, que é o que, em definitiva, decide o destino da nação quando estamos numa situação de emergência, numa pandemia como esta que estamos vivendo. Então, assim, como pessoas, nós até podemos tomar isto como uma lição para mudar, para evitar erros futuros. Mas a sociedade como um todo, eu duvido que mude por causa da inércia dos valores, que parece que nem a crise climática, que na verdade é uma emergência climática, conseguiu demover os políticos. Eu não estou falando dos políticos brasileiros, ok? Estou falando dos políticos planetários, políticos de todos os lugares. Aqui na União Europeia vale a mesmíssima crítica. As pessoas estão demasiado preocupadas com o próprio nariz e com os próprios negócios
negócios, coma para tomar conta de outras coisas. E quando falo de negócios, falo de economia. E se falamos de economia, é porque a economia é o que rege o mundo hoje em dia. Não são os valores, não é o bem-estar, muito menos é a felicidade do povo. O que rege o mundo é o poder do dinheiro. E essas pessoas, seja na Europa, seja na América do Sul, seja na África ou na Ásia, estão preocupadas, repito, com os índices econômicos, com o PIB, com o crescimento, com a bolsa de valores. Ninguém está a olhar para o ambiente. E se você soma 2 mais 2, vai dar-se conta de que existe uma relação intrínseca entre a pandemia do coronavírus que estamos vivendo aqui, que é uma crise de saúde pública, e a emergência climática, porque na medida em que as pessoas entram nos lugares onde antigamente ninguém morava e pegam os animais que estão lá para levá-los para a mesa, para comê-los, se contagiam do vírus, e dali então nós tivemos a AIDS, que veio de um macaco, o vírus HIV, nós tivemos a gripe do porco, a gripe do frango e a SARS, que também veio de um bicho silvestre lá da própria China. Entende? Então, se nós formos fazer essa conta e verificar o que há de dieta na mesa das pessoas e como isso se vincula com a emergência climática, e no Brasil mesmo, se vamos olhar para o que acontece na Amazônia, como eufemisticamente dizem os políticos e o pessoal lá do agronegócio, é preciso expandir a fronteira agrícola. Expandir a fronteira agrícola significa basicamente cortar árvores para plantar pasto, para engordar vacas, para fazer churrasco. Isso é insustentável. Hoje em dia o planeta já avisou que não aguenta mais. E se o planeta está tendo um respiro, não é por causa da sabedoria dos santos líderes. É por causa da emergência que nós estamos vivendo em termos de saúde pública. Então, se houvesse uma mudança que eu queria ver no mundo, é que cada um de nós, inclusive começando pela ponta da pirâmide do poder político nesse momento, que cada um de nós pudéssemos tomar consciência de que acabou a brincadeira daqui para frente. Se nós quisermos ter direito a viver, ter direito a ar puro, a pisar uma terra que não esteja contaminada, a água que não esteja contaminada, vamos ter que escolher muito bem quais são os alimentos que colocamos no nosso prato, porque existe uma relação de causa e efeito direta entre as nossas escolhas alimentares e a preservação do meio ambiente. Por exemplo, é uma coisa que o meu amigo Jorge, que mora em Brasília e é técnico do IBAMA, sabe muito bem. Ele se deu conta porque ele trabalhava lá no Xingu, perseguindo os madeireiros que cortam a mata virgem, que aquilo era feito, o desmatamento era feito para engordar bois. Então ele, como gaúcho, se deu conta que tinha que parar de comer carne, como técnico do IBAMA. Ok? Então, a mudança seria por ali. E agora darmos-nos conta de que nós não temos direito de continuar emporcalhando o ambiente porque queremos ver um show de axé lá em Salvador da Bahia e moramos em Porto Alegre. Não rola isso. Você não pode mais fazer isso, de pegar um avião para ir para Salvador, passar um final de semana para ver um show de música e voltar para casa no domingo à tarde. Nós não deveríamos fazer isso porque o custo para o planeta é grande demais. Nós, a Ângela e eu, já paramos de fazer viagens curtas ou banais de avião. Aqui dentro da Europa, por exemplo, nós com muita dor tivemos que ir no casamento do nosso querido irmão lá em Ibiza de avião. Eu tentei por todos os meios ir de carro, não dava, porque são mais de 2.000 quilômetros e depois tem que atravessar o mar. E ir de barco também não dava, ir de trem ia levar não sei quantos dias e a diferença das passagens ia ser monumental.
Ou seja, viajar de avião é barato. Isso está errado. Não deveria ser assim. Nós deveríamos ter maneiras de transporte coletivo que fossem menos poluentes do que os aviões. E tudo bem, se você mora no Alasca, ou se você mora numa ilha, num lugar remoto, num mar onde não há como passar de barco, podemos conversar sobre um aviãozinho ou outro, mas se não, o planeta, repito galera, o planeta não aguenta. Essa é a primeira parte da resposta para esta amiga nossa. Deixa eu ver o que mais, porque isto não termina aqui. Além disso, acham que vamos sair com a sanidade abalada? Mas possivelmente. Depois ela fala assim, será que teremos mais trabalho para os psicólogos depois desse distanciamento e isolamento? Não, eu acho que nós temos que dar trabalho para os psicólogos agora mesmo. Se já existem e se fala com alguma naturalidade sobre algo que era ridículo mês passado, que são consultas médicas online. Outro dia alguém disse isso para nós, eu tive uma consulta online, perfeitamente legítimo, e prática de yoga online, beleza, visite o seu médico online, só não dá para fazer acupuntura online porque não é a mesma coisa, mas para identificar sintomas e tal, os médicos são forçados a fazer isso, primeiro pelo volume de trabalho e segundo por causa do tema do próprio isolamento que a situação impõe. Então, nesse sentido, nós precisamos também dos nossos queridos e respeitados psicólogos, que eles nos assistam da mesma forma que os médicos nos assistem com a saúde do corpo físico, que psicólogos, psiquiatras e terapeutas possam fazer consultas online para acalmar o coraçãozinho da galera que possa estar aflita. Esta menina, por exemplo, infelizmente está só na cidade de São Paulo, e apesar de que está com mais 20 milhões de paulistanos ali por perto, não é raro, não é incomum que a pessoa se sinta só se ela não pode sair de casa, se não pode interagir, se não pode abraçar a sobrinha querida, que eu sei que nasceu faz alguns meses. Então, falamos tudo isso para convidar você para pensar que se a mudança faz algum sentido desde o ponto de vista global e não houver uma resposta, não houver uma atitude, uma iniciativa da parte das lideranças do planeta, então sobrou para você. Você vai precisar ocupar-se disso no nível pessoal primeiro, ok? A carta não termina ali, deixa eu ver que tem mais alguma coisinha aqui. Acho que, no geral, grande parte das pessoas não estava preparada para, de repente, se ver completamente sozinhas e imobilizadas. Eu mesma, com o estudo, com o trabalho incessante e sobre o autoconhecimento, ainda assim tenho vislumbrado algumas sombras. Tomara que não seja loucura. Depois ela ri. Então, claro, samsara é samsara. Ou seja, sobre essa frase, a maioria das pessoas não estava preparada para se ver de repente sozinhas e isoladas. Isso é o samsara. Você nunca está preparado. Jesus não está preparado para ser pregado na cruz. Podem até avisar para ele, mas você não pode se preparar para uma situação destas. E nem precisa. O que você precisa fazer é saber que isto se chama samsara. E o samsara é uma montanha russa, porque agora nós estamos numa pandemia que é bastante grave, que já pegou de jeito a China, a Itália, a Espanha e vai pegar o país onde você está, Portugal, por já está devagarinho. No Brasil parece que a coisa está estourando esses dias. Então, nós não precisamos pensar, deviam ter nos avisado. Não, isto é samsara e essa é a característica. O samsara é uma incerta que você leva, como se diz quando a pessoa passa a perna, isso.
no outro, no jogo de futebol. Aí, de repente, a vida vem e nos passa a perna, e nós temos que estar prontos, ter essa flexibilidade, essa maleabilidade, esse jogo de cintura que já mencionamos quando falamos sobre Kshanti, o jogo de cintura contente, para entender que samsara é samsara e não confundir relativo com absoluto sob nenhum conceito. O que quer dizer que, independentemente disto ser uma pandemia ou qualquer coisa, você pode estar agora sofrendo, mas se fosse outra situação, você estaria sofrendo da mesma maneira, por outros motivos. O que mudou, portanto, aqui é a maneira, a figura da aflição. E aproveito, recebi outra mensagem também que fala indiretamente sobre o mesmo tempo, já respondo aqui mesmo, que é sobre se essa situação que nós estamos vivendo aqui pode ser gerida de alguma maneira. A resposta é sempre a mesma. Samsara é samsara, relativo é relativo. E você não pode confundir relativo com absoluto ao ponto de achar que a sua felicidade depende das coisas que passam no mundo. Depende de, sei lá, a situação da humanidade como um todo. Aquilo pode produzir aflição ou menos aflição, mas você precisa segurar suas pontas. Você precisa lidar da melhor maneira, daquela forma compassiva, harmoniosa e equânime com o samsara, independentemente de se ele se apresenta na forma de uma pandemia, ou na forma de uma crise econômica, ou na forma de instabilidade social, ou na forma de instabilidade política, o que quer que seja, porque essa é a forma em que a vida é. E nunca vai acontecer, não houve um tempo no passado, não está acontecendo em nenhum lugar do planeta agora, e não haverá um lugar ideal e perfeito para você viver tranquilo sem o samsara. Então, com o samsara, pode parecer ruim. Sem o samsara, a vida não existe. Então, aceitemos as coisas como elas são, tentemos nos ajeitar na situação, nos acomodar, e falo acomodar não no sentido negativo de largar-se, mas no sentido de ser flexível e contentemente aceitar aquilo que foge à nossa alçada, porque, repito, o que já falamos antes, você não inventou essa situação, mas ela pode ser uma ponte, porque se eu estiver disposto a aprender com as experiências para poder transcendê-las, para poder crescer através delas, qualquer coisa que aconteça aqui na minha vida pode ser uma oportunidade para a superação. Pense no tema dessa maneira, então, e veja o que é que a situação pode ensinar para você pessoalmente. E se você está indignado com a situação, pode escrever uma carta para um jornal, pode fazer a sua militância da forma que você acha que deve ser feita, ou fazer o seu trabalho de voluntariado se você acha que cabe fazer um trabalho de voluntariado, se você é da área da saúde, ou se você poderia aprender e colocar os seus recursos à disposição da sociedade, faça. Não fique parado e, pelo menos, se ficar parado, não fique se lamuriando, porque esse negócio da autovitimização já era. Nessa altura nós já temos que aprender a conviver com isso. E mais uma coisa, só para terminar. Se você acha que você está ruim, que você está triste, e você está vendo esse vídeo aqui, é porque na verdade você está numa casa que você deve ter, num espaço seguro, onde há possibilidade de ter acesso à internet, onde você está cumprindo a sua quarentena como todos nós estamos. Isso já torna você uma pessoa extremamente privilegiada. Nesse mesmo instante em que nós estamos gravando isto, milhões de pessoas estão andando a pé na Índia, voltando para suas aldeias, porque precisam fugir das cidades grandes, onde não há sustento, não há comida para elas. E essas pessoas
não tem casa, não tem comida, não tem acesso à internet. Então, pense nisso. Você é uma pessoa extremamente privilegiada para viver a quarentena da forma que você está vivendo, se é que você está vendo este vídeo. É isso então, galerinha. Muito obrigado, força ali e tudo de bom para você. Namastê.